Bom, eu vou fazer uma exposição rápida do que eu pretendo, e a qualquer momento vocês podem me interpelar pelo chat ou fazer uma pergunta. Diante da situação que a gente está vivendo e do acirramento dessa situação, essa semana a gente, na segunda-feira, logo cedo, fez uma reunião com os professores para a gente discutir estratégias de como lidar com isso. Não sei se é do conhecimento de vocês, acredito que seja, né? Nós, da licenciatura, estamos tentando pressionar para a suspensão do calendário, enfim, tem um movimento puxado pelo curso de História, então a gente está atuando nesse sentido, não estamos parados, né? Mas enquanto essa situação não se resolve, a gente tem que encontrar outras formas de tentar, ainda que minimamente, discutir aquilo que está previsto, né, no nosso inventário e no nosso plano de curso. É óbvio que uma situação como essa, a gente não consegue manter a normalidade e, nesse sentido, o plano do curso que foi feito lá no início, numa situação de normalidade, ele precisa ser revisto. Então, a gente ponderou bastante sobre isso. A questão dos fichamentos gerou uma certa polêmica. A gente considera como um elemento base, né, e fundamental, e, no meu caso, eu sempre peço o fichamento como uma estratégia de leitura do texto. Mas, diante da situação que é especial, eu pensei ao longo da semana e acabei resolvendo por suspender essa prática de fichamento e dar uma espécie de uma abrandada no processo de avaliação da disciplina. Então, a maioria de vocês conseguiram cumprir o prazo, que era até amanhã, na verdade. A maioria conseguiu me encaminhar os fichamentos. Algumas pessoas não conseguiram. Ontem ainda, uma pessoa entrou em contato comigo, ela não estava tendo acesso no grupo, estava totalmente perdida. Então, algumas pessoas, por situação de viagem, de equipamento, porque não estavam acompanhando as nossas discussões, não conseguiram fazer. Eu dei um prazo a mais, né, para que seja feita essa quantidade mínima aí de fichamento, mas da agora para frente a gente vai suspender esse processo de fichamento dos textos. Vamos suspender também as provas que a gente tinha previsto, né, tinha uma avaliação escrita e a entrega de um ensaio, né? Isso foi previsto lá no início do curso, numa situação de normalidade. Então, eu estou revogando essa previsão, então vamos abandonar essa perspectiva da prova e a perspectiva do ensaio. E o caminho que eu encontrei para a gente conseguir desenvolver um debate mínimo foi, assim como na disciplina de PEP, quem está fazendo comigo aspectos epistemológicos já está um pouco familiarizado com essa estrutura. Eu vou tentar trabalhar, criar um modelo alternativo lá no Google Sala de Aula, para que a gente trabalhe alguns materiais que nos possibilite discutir minimamente aquilo que é o elemento básico da disciplina de fundamentos teóricos da didática da história. Então, não é que eu vou abandonar os textos, né? Hoje nós estaríamos entrando no 6º texto da disciplina, que é o texto do Ulisses, sobre consciência histórica e orientação, mas vamos encontrar um meio termo de fazer essa discussão. Então, assim como eu fiz com a disciplina de aspectos epistemológicos, eu fiz uma pesquisa prévia, conversei com alguns amigos e selecionei algum material audiovisual para a gente não substituir totalmente, mas substituir, sim, os textos e trabalhar com esse material audiovisual. Então, eu preparei um espaço, né, no Google Sala de Aula que eu quero hoje apresentar para vocês. Eu coloquei ali algumas atividades, não precisam se assustar quando vocês verem, ela está um monte de material, então não é para imaginar que é uma sobrecarga de trabalho. Na verdade, ali são pequenas conferências, pequenas falas que eu reuni nas redes, né, que discutem temas que são correlatos aos textos que a gente estava trabalhando. Então, é uma forma da gente amenizar essa distância, né? São algumas conferências, algumas videoaulas com pesquisadores renomados, pessoas que a gente estava estudando os textos na disciplina, iríamos estudar, e ao longo da semana
eu vou postar pequenos fichamentos dos textos que a gente vai trabalhar, espécie de resumos, de síntese dos textos que a gente vai trabalhar, e eu vou mandar pequenos vídeos meus discutindo os aspectos centrais de cada um dos textos que eu elenquei para a disciplina. O que eu quero de vocês é que, no tempo de vocês, da forma como vocês conseguirem, que vocês ouçam todos esses áudios, todos esses vídeos, tentem extrair desse processo de oitiva dos áudios e dos vídeos os elementos básicos que eles se propõem a debater, sobretudo o conceito de consciência histórica, de cultura histórica, e de qual a importância da história enquanto campo de conhecimento para a vida prática dos indivíduos na sociedade contemporânea. Então, assim, os textos abordam essa discussão que nós iríamos abordar ao longo do semestre, independente de suspender o calendário ou não, se vai voltar ou não, é um material a mais, e eu vou tentar, toda semana, postar de 2 a 3 vídeos de 15 minutos. Hoje, inclusive, já tem um lá que eu fiz para a disciplina de PEP, mas ele ajuda a discussão que a gente está fazendo sobre consciência histórica, então eu já coloquei ele ali numa sequência para a gente debater. E a ideia é que não tem fichamento até segunda ordem, não tem prova até segunda ordem, não tem ensaio até segunda ordem, e a minha ideia é que depois de vocês terem acompanhado essas videoaulas, esses debates, esses pequenos vídeos meus que eu vou postar semanalmente, lá no final eu faça uma pergunta, que é uma pergunta que já está colocada nos materiais que a gente vai ver. Na verdade, a pergunta que eu imagino fazer é a mesma pergunta que o professor Estevão se propõe a responder na conferência que ele dá em 2018, que é uma das atividades que eu coloquei lá na plataforma. Então, basicamente, a minha intenção é tentar produzir um debate no sentido de somar esforços para tentar responder essa questão, que é uma questão que norteia, né, as pesquisas no campo da didática da história no Brasil. Não é que não tem uma resposta para ela, existem diversas respostas possíveis a essa pergunta, não são respostas fechadas. Então, eu espero que com esses vídeos, com essas minhas falas sobre os textos, e com esses pequenos resumos, vocês consigam decodificar algumas informações interessantes, importantes, e lá, mais para o final, a gente vai definir a forma dessa avaliação. Então, nós teremos como avaliação esses fichamentos que vocês já fizeram, a maioria, alguns ainda não conseguiram entregar, mas a maioria entregou. Então, nós teremos eles, e da agora para frente nós vamos ter, lá no final, uma avaliação, provavelmente uma questão escrita para vocês me entregarem, não é em forma de ensaio, não é em forma de artigo, é em forma de uma resposta mesmo, e o material de suporte para vocês responderem essa questão permanece, de alguma forma, sendo os textos, mas esse material e essa plataforma que eu vou apresentar para vocês, ele passa a ser, a partir de hoje, os materiais básicos que norteiam a nossa disciplina. A Renata faz a pergunta aqui, né, de quais textos, né, tem que enviar o fichamento. Não tem textos predefinidos. O Josanias também pergunta, e quem não entregou os fichamentos que valiam, pode entregar depois. Sim, Josanias, eu tinha respondido isso assim que você entrou. Eu dei um prazo a mais para as pessoas que não conseguiram entregar, as pessoas que falaram comigo, algumas ainda não se manifestaram, mas eu desde o início estou dizendo que a gente, nessa situação, tem que trabalhar com prazos não draconianos. Então, as pessoas estão conversando comigo no particular, e a gente está organizando esse processo de entrega, né, dos fichamentos. Quando eu disse para a Renata que não tem textos específicos, é que hoje nós estaríamos entrando no 6º texto da disciplina. Então, temos 5 textos. Desses 6 textos, né, são 3 fichamentos
naquilo que eu estipulei, né, a cada 2 aulas, intervalo de cada 2 aulas, um fichamento. Então, são esses 3 fichamentos, né, e aí você escolhe qual texto você vai fichar. Né? Todos os textos, para mim, são importantes, então eu não estipulei os textos especificamente, fica a critério, fica a escolha. Os 2 primeiros nós já havíamos discutido, né, então é até mais fácil para vocês fazerem isso, mas eu também não tirei eles dessa lista. O que eu quero é que vocês mantenham uma relação com a disciplina, uma relação de leitura, uma relação de tentativa de acompanhamento, mas dentro das condições que nós temos. Eu não quero ninguém se sacrificando, saindo de casa, tendo que buscar algum tipo de equipamento, colocando a sua segurança em risco por causa disso, e também não há uma necessidade de desesperar porque a internet caiu, porque você não conseguiu entregar o texto. A gente tem um prazo, né? Eu vou começar a corrigir os que eu recebi, mas assim, os prazos não precisam ser rígidos. Não é assim que eu trabalho. O que eu quero é que você tente entender os textos, o sentido deles, comparar na leitura, nos fichamentos que você fez, nas falas dos professores que eu coloquei lá na plataforma. Basicamente é isso, é um paliativo, é uma forma de substituir o nosso contato de debate em sala de aula, que é muito importante. Para mim, não existe aula, não existe um processo formal de aula sem essa interação entre acadêmicos e professores, que para mim é a parte mais fundamental e mais bela da nossa profissão. Eu vou passar a apresentação da estrutura, eu vou tentar mostrar passo a passo cada uma das atividades e o que eu quis, né, com elas, né? Vocês podem também, a qualquer momento, perguntar. Deixa eu só projetar aqui para vocês acompanharem. Todo mundo está visualizando a tela da plataforma do Google? Beleza? Ok, então, Renata. Catiúce, não? Só a Catiúce, que não conseguiu visualizar? Bom. Então, eu vou interromper e vou tentar novamente para ver se vai funcionar. Só um minuto. Então, vamos lá. Tem que funcionar. Eu vou fazer a apresentação novamente, vamos ver se funciona. Vou tentar a tela inteira dessa vez. Visualizaram? Então, eu já tentei, né, no meu esquema Papai Pig, né, que eu também não sou familiarizado com tecnologia, eu tentei parar a apresentação e apresentar novamente. Então, assim, mais da metade da turma está conseguindo visualizar, e a outra não. Mas vocês podem também, né, quem vocês podem entrar direto lá pelo PIN que eu acabei de mandar no grupo. Então, se por acaso vocês não conseguirem acompanhar aqui na projeção que eu estou fazendo, vocês podem acompanhar lá Mas, enfim, eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente, né? Então, aqui tem essa plataforma do Google Sala de Aula, né? Com esse link aqui vocês acessam a plataforma.
Aqui eu coloquei a capa de um livro que a gente está lançando, na verdade foi lançado essa semana, então é uma forma de eu já tentar seduzir vocês para que vocês divulguem o livro e quando ele for lançado vocês comprem. Então eu já fiz aqui uma mensagem subliminar, né? Tem um merchandising aqui na montagem da disciplina. Mas para além disso, então, o que eu quero mostrar para vocês é essas atividades que eu coloquei aqui. Nesse primeiro espaço aqui, intitulado Resumo das Primeiras Aulas, é uma seção que eu vou colocar aqui alguns PDFs que sintetizam as ideias centrais que eu debati ou que eu debateria com vocês em relação aos textos. Então, aqui tem uma discussão mínima sobre o Riesing, tem uma discussão mínima sobre o Bergman, né? Então, aqui eu vou postar vários desses PDFs, são síntese dos textos, da forma como eu iria trabalhar as questões centrais com vocês em sala de aula. Então, é só para acompanhar. Na verdade, isso aqui é um fichamento, né, é um modelo de fichamento, só que mais simplificado, que eu uso para projetar para vocês em sala de aula quando eu uso o Datashow. É só uma observação. A partir da semana que vem, eu vou colocar outros para que vocês acompanhem, né, e assim sucessivamente. Aqui tem algumas atividades que são videoconferências, né, que eu selecionei, que estão debatendo temas correlatos ao que a gente vinha trabalhando. Essa primeira conferência aqui é uma apresentação do GEDAI, que é o Grupo de Estudos em Didática da História da Universidade Estadual do Paraná, de Ponta Grossa, onde o Luiz Fernando Serri ele vai apresentar, em linhas gerais, quais são as preocupações básicas da didática da história nos termos bergnianos e risinianos, né? Então, essa primeira apresentação é uma apresentação pequena, é uma fala pequena de 16 minutos, onde ele define o entendimento geral, corrente de didática da história e tenta apresentar quais são as preocupações de quem pesquisa e atua no campo da didática da história no Brasil. Então, tem um diálogo muito próximo com o texto do Bergman e com o texto do Riesing, que nós trabalhamos nas primeiras aulas e cujo resumo deles eu coloquei ali assim. Eu até iria fazer um vídeo sobre a discussão do Riesing e do Bergman, mas os textos que nós estamos debatendo estão contemplados, sobretudo nessa primeira atividade audiovisual aqui, que é a fala do Luiz Fernando Serri, que está intitulada aqui de 1.0, e no complemento dela, que é essa que está lá na parte de baixo, intitulada O que é a Didática da História, que é uma live que um colega meu da época de graduação de doutorado, Rafael Sadi, que é um dos principais pesquisadores hoje no campo da didática da história e da educação histórica no Brasil, junto com o Luiz Fernando Serri, fizeram uma live para debater essa discussão com a professora lá do Rio Grande do Sul, o Luiz Fernando Serri e o Odmar Cardoso, que é um autor que eu também gosto muito de trabalhar ele. Inclusive, quem fez aspectos epistemológicos comigo, nós discutimos um texto dele no semestre passado, que é um professor da USP. Então, é uma live, é uma videoconferência, onde ele se propõe a discutir o que é a didática da história e o que não é a didática da história. Então, são perguntas, é um debate envolvendo os 4 professores, e aqui eles apresentam algumas definições, sobretudo essa definição que está no Bergman, que está no Riesing, do que é a didática da história, mas também esse debate que a gente falou um pouco sobre ele en passant, na aula passada, que é essa distinção entre a didática pensada como uma subdisciplina da ciência histórica e a didática com a teoria geral da aprendizagem vinculada à educação, ao campo da pedagogia. Então, tanto o Bergman quanto o Riesing afastam essa dicotomia, mas defendem um lugar distinto para a didática da história no campo da ciência histórica. Eles vão dialogar um pouco com isso e vão tentar dizer o que também não é a didática da história, demonstrando que a didática da história não pode ser confundida com esse aspecto, né, formal. Então, é uma discussão que complementa, né, a apresentação 1.0 aqui do Luiz Fernando Serri, que é um vídeo de 16 minutos. Esse aqui é um pouquinho maior, é uma videoconferência de 30 minutos. E para complementar esse item
1.1, eu coloquei esse vídeo aqui, né, de 11 minutos e 40, que é um vídeo meu explicando um organograma do desenvolvimento da consciência histórica, que, na verdade, foi feito para a disciplina de aspectos epistemológicos, então quem está fazendo as duas disciplinas já está familiarizado com esse vídeo, mas ele ajuda a decodificar alguns elementos que está na fala, né, do Serri, no primeiro vídeo, e do Sadi, do Odmar Cardoso, da Carolina, nesse segundo vídeo. Então, são 3 pequenos vídeos focados na definição de didática da história, a partir de um diálogo muito próximo com o pensamento alemão, mas como o Odmar Cardoso deixa muito claro, e o Luiz Fernando Serri também deixa, não quer dizer que só se pensa a didática da história a partir do caso alemão, embora esse seja o título do texto do Riesman. Eles são a referência, mas existem outras referências importantes, e é possível e necessário você abrir espaço para essa pluralidade de perspectivas de pensar a didática da história. Então, são 3 textos que, no meu modo de ver, contempla de uma forma positiva os 2 textos iniciais da disciplina, que nós já vimos debatido, e também o terceiro, que é o texto da Schmidt, que fala sobre os avanços da pesquisa em educação histórica. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem esses vídeos, né, atentamente, para que vocês consigam... O Josenias está perguntando, clica no ícone da câmera. Tá. Vamos lá, Josenias. O que você quer que eu clique? Você quer que eu mostre o vídeo? Essa não é a ideia. Não, professor. Foi uma resposta a uma menina que não estava conseguindo desligar a câmera. Foi só isso. Tá, ok, então, Josenias. Vamos seguir, então. Então, é isso. São 3 vídeos pequenos, né, o maior de 30 minutos, falando sobre a didática da história e consciência histórica. E, ao longo da semana, eu vou postar outros pequenos vídeos abordando essa questão. A grande maioria, vídeos meus. Eu, na verdade, já até fiz alguns desses vídeos, mas eu não fico muito à vontade com esse processo de gravar vídeos e mandar, né? Não é muito o meu mundo. Então, eu fiz alguns, acabei deletando. Não que eu seja perfeccionista, não é isso, é porque realmente a coisa não está ficando boa. Mas essa semana eu já estou me ajustando mais com essa tecnologia aqui, que eu montei recentemente, e aí eu vou gravar outros vídeos debatendo esses aspectos para vocês. E o que eu quero é que vocês visitem sempre essa plataforma nos horários das aulas e acompanhem esse material, né, que eu vou alimentar. Então, nós vamos tentar nos guiar majoritariamente por essa linguagem audiovisual que eu vou tentar alimentar nessa plataforma. Uma outra atividade é essa que eu estou clicando aqui, o conteúdo e didática da história, da Teresa Malatian, que é dividida em 2 pequenas falas que ela dá na TV Escola da Unesp. Esse aqui é um material diferente, é um material preparado para a formação de professores de pedagogia que irão atuar no ensino de história nas séries iniciais. Então, é um material um pouco diferente do que a gente vê na discussão do Serri. A Teresa Malatian é uma professora renomada, muito importante no campo da história política e das discussões metodológicas sobre a história, a pesquisa histórica no Brasil. Essa disciplina é uma disciplina que ela monta, né, para atender uma turma, né, da pedagogia da Unesp, e eu achei importante trazer isso para o nosso debate. Por quê? Porque ela vai apresentar essa necessidade constante do diálogo da didática da história no processo de formação do professor, dos professores de história e dos professores de uma forma geral. Então, ela tem um sentido interdisciplinar muito interessante, muito forte, é uma fala bastante gradativa, tem uma qualidade de imagem e de áudio muito boa, e eu acho que vai ajudar vocês a entender esses elementos, essas especificidades, do que se trata a didática da história, que é mais
do que o desenvolvimento de uma aptidão para ser professor, mas o desenvolvimento de determinadas sensibilidades, de determinadas competências que nos permitem fazer as escolhas de forma mais qualificada quando vamos atuar na docência, seja em qualquer nível que for. No caso, esse material é voltado para o ensino de história nas séries iniciais e é para os professores, formação de professores de pedagogia. Então, ela apresenta uma discussão bastante inicial, uma discussão bem simples dessa questão, que eu acho que, nesse momento, né, vai ser importante para a gente, vai ser importante para vocês acompanhar. Então, tanto o item 2.1 quanto o item 2.2 é essa discussão da Teresa Malatian. É um material, na verdade, isso aí ela fez um caderno, né, pedagógico, composto por vários textos. O interessante seria ler os textos que ela cita, são textos muito interessantes. Futuramente vocês podem usar esse material como um guia para vocês ampliarem a formação de vocês em uma outra direção. E o 3.0 é o maior, é uma conferência em torno de 1h e 27 minutos, que, como está aí na legenda, é uma aula inaugural que o professor Estevão de Rezende Martins proferiu no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, no ano 2018, com o título História, por quê, para quê e para quem. Essa conferência, ele sintetiza vários elementos, né, que ele desenvolveu, né, na sua obra, que a gente trabalha na disciplina e trabalha na disciplina de prática de ensino de história, aspectos epistemológicos, que é essa obra que eu estou com ela na mão, Teoria e Filosofia da História, Contribuições para o Ensino de História. Ele vai tratar de diversas questões, mas ele vai apresentar ao longo da sua fala, e aí eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção nos esquemas que ele mostra, nas figuras que ele mostra, porque ali ele está estruturando noções de formação da consciência histórica e noções que envolvem uma reflexão sobre a cultura histórica, que está muito presente na obra do Riesen, de uma forma geral. Então, assim, é uma síntese desse livro, ele havia acabado de lançar esse livro em 2017, ele vai dar a conferência em 2018, e ele vai trazer alguns organogramas, algumas imagens, algumas tirinhas para fomentar determinadas reflexões que eu considero muito positivas. E esse esforço dele de tentar pensar a história no sentido de pensar a utilidade prática dela para a vida humana, meio que respondendo essa questão posta pelo Nietzsche lá no século XIX, mas que ainda hoje continua sendo uma preocupação básica da teoria da história e da didática da história, que é refletir sobre a utilidade da história. Então, a didática da história, ela se preocupa diretamente com o porquê da história. Por que é importante aprender a história, qual o lugar que a história ocupa na formação da consciência dos indivíduos humanos, de uma forma geral. Então, essa tentativa de responder o porquê da história, o para que a história, para quem essa história é produzida, é uma reflexão eminentemente didática que compõe a preocupação elementar de uma disciplina como a nossa, que se preocupa em pensar os fundamentos teóricos da didática da história. Então, essa conferência é uma conferência grande, né? Vocês vão poder acompanhar ela, fazer algumas anotações, ali tem algumas questões que são fáceis de serem assimiladas, outras nem tanto, mas é uma conferência que eu considero que ela consegue apresentar a preocupação básica, que é aquela que norteou a minha preocupação quando eu fiz o planejamento da disciplina, que é pensar exatamente o significado do ensino de história na sociedade contemporânea e qual a potencialidade que o aprendizado histórico pode fornecer para a vida humana. O professor Estevão é uma figura extremamente erudita, é uma pessoa que consegue, de uma forma simples, falar de coisas muito complexas,
num vocabulário muito elevado, então, assim, o nível de erudição do vocabulário do Estevão, ele é muito alto, então, eu considero que, acompanhando essa conferência, né, o nosso horizonte, né, de expectativa em relação ao aprendizado histórico, à função do ensino de história, do conhecimento histórico de uma forma geral, vai ser alargado em função dessa qualidade discursiva que ele apresenta na sua conferência. Então, sintetizando tudo aquilo que eu disse para vocês, então, vamos repensar o desenvolvimento da disciplina, independente de suspensão, não suspensão. Então, aquele planejamento que tínhamos vai ganhar outra conotação. Então, agora, os fichamentos que a maioria de vocês me entregou e uma avaliação, uma questão que nós iremos fazer sobre esse material que já está aí na plataforma, e mais outros pequenos vídeos e alguns pequenos resumos que eu vou postar aí nessa plataforma, dos textos que a gente iria trabalhar, sempre numa perspectiva sintética, numa perspectiva de trabalhar com o audiovisual, de trabalhar com as imagens, para que a gente consiga, de alguma forma, suplir essa distância, né? Eu nunca trabalhei na minha vida numa plataforma à distância, está sendo uma experiência, não posso dizer que é negativa ou que é positiva, só acho que não deveria ser dessa forma, mas eu estou tentando construir um diálogo com vocês, indireto, através dessa plataforma. Vocês podem, se tiverem dificuldade de acessar a plataforma, me pedir esse material pelo WhatsApp, pelo e-mail, por outras mídias. Eu vou estar alimentando aqueles que não conseguirem acessar essa plataforma, e vamos conversar a partir dela, sem desespero, né, sem qualquer forma de afã, e tentar responder às demandas. Então, se alguém tiver uma dificuldade, se alguém não estiver se sentindo bem, né, se alguém não estiver conseguindo acompanhar, manda para mim uma resposta pelo chat aqui do espaço, ou pelo meu WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pelo Facebook, enfim, pelo qualquer canal que a gente tenha para dialogar, e vamos tentar dialogar, e vamos tentar resolver. Eu vou alimentar gradativamente, ao longo das semanas, ali, sempre com pequenos vídeos, no formato daquele que já está lá, então são pequenos vídeos meus, abordando um conceito ou alguns aspectos que estão nos vídeos ou nos textos que nós iríamos trabalhar, identificado em forma de PowerPoint ou numa linguagem em PDF, ou pequenos vídeos que, porventura, eu localizar e achar que pode contribuir para o nosso debate. Então, assim, basicamente, era isso que eu queria ver com vocês. Eu coloquei lá o ID para vocês conseguirem acessar. Vocês já conseguiram ou tentaram acessar a plataforma? Alguém já acessou? Está tudo ok? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu recebi alguns e-mails em relação ao pessoal da disciplina de aspectos epistemológicos, que estavam tentando acessar as atividades que eu havia passado e que parece que não estava dando certo. Acho que o Josenias, se eu não me engano, eu recebi um e-mail falando que o Josenias tinha tentado acessar e não conseguiu. Procede essa informação, Josenias? Você conseguiu acessar os vídeos que eu postei lá na outra disciplina? E alguém já tentou acessar essa plataforma agora para ver se está dando certo o acesso ao link? Bom, esse é o ID. Eu coloquei aqui tanto no chat aqui do Hangout, quanto no nosso grupo lá do WhatsApp.
Beleza, Josenias, vamos ver o que está acontecendo. Segundo consta, vocês não estão conseguindo acessar, mas o ID é esse. Todo mundo tentou com esse ID e deu código inválido? Beleza, vamos tentar identificar o que eu posso fazer. Beleza, Josenias, vamos lá. Então, eu copiei e colei, né? Eu não sei por que que não está sendo possível.